A produção mundial de petróleo está aumentando, apesar de sua contribuição direta aos efeitos das mudanças climáticas que afetam o mundo. A Agência Internacional de Energia estima que a produção petrolífera aumentará em 5,8 milhões de barris por dia até 2028 e cerca de um quarto dessa produção acontecerá na América Latina, mais especificamente na América do Sul. Mas quais países serão os protagonistas desse novo crescimento? Será isso que buscaremos desvendar no decorrer desse vídeo. Então, se você gosta de assuntos como esse, assista o vídeo até o final. Se nós conseguirmos contribuir com um novo aprendizado, conto com sua ajuda no like e também na inscrição. Te espero lá. O petróleo, combustível fóssil considerado um dos principais recursos naturais utilizados como fonte de energia da atualidade, apesar de já ser conhecido anteriormente, passou a ser explorado em meados do século XIX e utilizado em larga escala a partir da criação dos motores movidos a gasolina ou a óleo diesel. Na década de 70, o petróleo representava o carro-chefe da economia, correspondendo a quase 50% do consumo mundial de energia e mesmo que atualmente seu uso esteja dando lugar a fontes alternativas de energia, ainda é uma das fontes de energia mais utilizadas no mundo. A indústria petrolífera surgiu em meados do século XIX, quando foi desenvolvido o processo de refinação do óleo na Escócia. O Azerbaijão era, nesse período, o maior produtor de petróleo. Sua produção correspondia a mais de 50% da produção mundial. No continente americano, o petróleo foi primeiramente encontrado no Canadá. No ano de 1859, iniciou-se a produção nos Estados Unidos por meio de um poço de aproximadamente 21 metros perfurado na Pensilvânia. Em 1960, foi criada a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, composta por países que representam cerca de 25% das reservas mundiais de petróleo. O intuito da organização é fortalecer os países produtores de petróleo perante o mercado consumidor, restringindo a oferta do óleo no mercado, bem como impulsionando os preços no mercado internacional. Em território brasileiro, o petróleo foi encontrado em 1939, no estado da Bahia, e, após 2 anos, encontrou-se um depósito que apresentava viabilidade econômica para extração, no mesmo estado. No ano de 1954, a Petrobras instituiu o monopólio estatal, passando a explorar o petróleo nacional. Em 2006, a Petrobras anunciou a existência do pré-sal brasileiro, um campo petrolífero encontrado abaixo de uma espessa camada de sal. A exploração da reserva iniciou-se de fato em 2010. Depois desse contexto, começamos a responder o questionamento de como a América Latina será protagonista na produção de petróleo pela Guiana, país esse que fica localizado ao norte do Brasil e que conta com 800 mil habitantes. E hoje é um dos menores países da região e ainda não desenvolvido, ou ao menos assim era. Em 2015, a gigante americana ExxonMobil encontrou no Oceano Atlântico a primeira reserva comprovada de óleo em suas profundidades. Se estima que até 2028 a Guiana seja capaz de produzir 1,2 milhões de barris por dia, o que transformaria seu país na nação com maior produção de barris de petróleo no mundo, ultrapassando países do Oriente Médio como o Catar e o Kuwait. Este cenário hipotético transformaria o PIB da Guiana, se transformando num espetacular caso de crescimento. A Guiana já vem crescendo a saltar os olhos. Em 2022 o crescimento do seu produto interno bruto foi de 57,8% e estima que em 2023 esse número seja de 37,2%. A pergunta que fica no ar é: como não transformar toda essa expectativa de crescimento em fracasso? Sim, falamos de fracasso em vista de exemplos bem próximos à Guiana como a Venezuela, que foi por muito tempo destaque em produção de petróleo, e hoje vive uma crise social e econômica sem precedentes na América Latina no século XXI. O segundo país que podemos citar como postulando a protagonista na produção de petróleo é o Brasil. Nosso país tem fama mundial por ser uma das nações com a melhor indústria petrolífera marinha do mundo, visto que a maior parte de sua exploração de petróleo vem das profundezas oceânicas do que chamamos de pré-sal. O pré-sal fez com que o Brasil chegasse na 8ª posição na produção de petróleo em 2022 e transformou o país no maior produtor na América Latina em 2017, ultrapassando países como México e Venezuela.
Com uma produção de 3 milhões de barris por dia, o Brasil tem como desafio, além da exploração do petróleo, ser também capaz de refiná-lo para assim não depender de flutuações de preços externos. E o terceiro país que podemos citar como postulante a protagonista é a Argentina, que vem crescendo sua produção petrolífera, e o centro desse desenvolvimento é Vaca Muerta, um campo gigantesco no centro-oeste do país que tem o segundo maior campo do mundo de gás natural, além de um campo também em grande tamanho de óleo. A Agência Internacional de Energia estima que a Argentina seja capaz de extrair cerca de 700 mil barris de petróleo por dia. Porém, com muitos países preocupados com os efeitos climáticos que o uso de combustíveis fósseis possam causar, se estima que o ápice da demanda mundial pelo petróleo seja entre os anos de 2028 e 2030, e que após isso se mantenham num platô até que a transição energética seja feita. Especialistas afirmam que para isso ocorrer os desafios são grandes e ainda há muita especulação envolvida. O envolvimento de todas as nações e principalmente as mais desenvolvidas precisam ser efetivas para que a demanda pelo petróleo caia, o que não parece ser o caso. Me diz aqui nos comentários, os países sul-americanos vão aproveitar essa oportunidade de crescimento pela exploração do petróleo? E o Brasil, como o nosso país vai se sair com essa oportunidade? Bom, conforme combinamos, se esse vídeo te informou ou trouxe dados para você poder usar em suas conversas, por favor se inscreva no canal e deixe seu like. Conto com ele para continuar fazendo vídeos como esse. Muito obrigado pela ajuda, valeu e falou!